A educação à distância é uma realidade no mundo inteiro. Se antes dos lockdowns os professores já tinham que ser criativos, nessa época de volta às aulas presenciais em diversas instituições de ensino, os professores têm que inovar ainda mais. Para dar aquela força aos mestres, a Tuine Daros e o Fausto Camargo escreveram o livro A Sala de Aula Digital. E a Tuine veio conversar com a gente para falar um pouco mais sobre as estratégias. Tudo bem, Tuine? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço, que livro legal, né? Porque às vezes o professor fala, eu vou passar por outro treinamento, a gente passa por tantos treinamentos, mas um livro desse, ele traz assim uma vitalidade, né? Exatamente. Então, o livro A Sala de Aula Digital, a gente reuniu mais de 40 estratégias pedagógicas por meio de sequências didáticas, onde um professor, independente da modalidade que ele atua, na educação à distância, online ou híbrida, ele consegue fazer uma atividade mais digital, mais conectada com os estudantes da contemporaneidade e por meio de sequências didáticas. Eu costumo brincar que é como se fosse um GPS, né? Então, ao invés de ele ficar ali descobrindo, testando, aqui são sequências já vivenciadas, já aplicadas e mais do que trazer recurso, a gente traz realmente estratégia, ou seja, uma metodologia que vai desenvolver aquelas competências desejadas, né, almejadas pelo currículo de cada uma das disciplinas. A gente pode falar que o papel do professor hoje é outro, está diferente? Muito, né? Acho que ressignificou. A gente deixou de ser aquela profissional que fazia uma transposição do conhecimento e hoje passa realmente a atuar como um facilitador, como um curador de conteúdos, como um profissional que cria condições para que os estudantes aprendam. Tem aqui um exemplo da ponte, né? Você quer atravessar para o outro lado, você quer chegar lá, mas você tem que passar por aquela ponte. O professor é a ponte, ele é o caminho. O aluno vai ter que fazer o papel dele, vai ter que estudar, senão ele não chega lá. Mas esse professor, ele cria condições. Então, isso é fundamental. É só fazer uma transposição, o conteúdo ele está posto, né? A internet trouxe isso, as tecnologias democratizaram o acesso, os cursos livres e outras formas de acessar o conhecimento está posto. Então, esse professor não precisa mais ser o detentor, porque antes precisava, para o século XIX era essencial, mas hoje não. Então, ele tem que ajudar esse estudante a encontrar o melhor conhecimento e por isso essa função acaba sendo uma necessidade de ressignificação. A gente percebe que a garotada, os pós-adolescentes, jovenzinhos que estão aí nos anos iniciais, principalmente da graduação, por conta da pandemia, possivelmente, ficaram um pouco, não diria mal acostumados, mas querendo que as coisas venham mais, né? Às vezes, para a gente incitar um aluno a buscar, a pesquisar, às vezes eles ficam meio, né, não querendo muito, me dá isso que você já tem, né? E aí, com essas estratégias, você acaba motivando esses estudantes também, né? Tirando aquela zoninha de conforto que ficou meio ali da pandemia, né? Exatamente, você tocou num ponto essencial. O estudante ele precisa ocupar o seu papel, que é o papel de aluno, é o papel da pessoa que precisa desenvolver aquelas competências. Afinal de contas, o professor ele já domina, né? Então, quando você organiza essas experiências de aprendizagem, no qual o estudante vai assumir o papel principal, ele vai comunicar, ele vai aprender, ele vai resolver um problema, ele vai estudar um caso, ele vai apresentar uma proposta de solução, nós entendemos que isso é ocupar o seu lugar de estudante. Então, o professor ele precisa criar essas situações didáticas para que esse estudante assuma esse papel. E essas sequências didáticas contidas aqui no livro, elas têm passo a passo mesmo. Passo 1, escolha um material. Passo 2, utilize tal estratégia. Então, ele consegue fazer essa apropriação e certamente vai gerar maior engajamento no estudante e principalmente maior capacidade de apropriação do conhecimento, que é o objetivo, né? Vou mostrar o livro aqui enquanto a gente conversa. Tuine, você acredita que teve uma mudança muito grande no comportamento dos estudantes? Eu não diria nem só por conta de pandemia, mas principalmente por conta de eles estarem muito ligados às redes sociais, internet, YouTube. Então, assim, eles ficam mais enjoados, mais cansados, mais rapidamente? Exato. Já tem até um estudo que mostra em que a captura da atenção, ela está diminuindo, ou seja, o tempo de permanecer atento a um assunto, ele está sendo diminuído. Mas isso é em função do quê? Da sofisticação da atenção. Como esse estudante, ele está
o tempo todo conectado a estímulos de alta performance, vídeos curtos, direto ao ponto, com muita luz, com muita facilitação do acesso, isso é em virtude das metodologias mais ágeis, da economia da atenção, micromundo, microconteúdo, microtudo, né, que está dentro do campo das metodologias mais ágeis, a gente vê essa diminuição da captura da atenção. Então, não é só que essa atenção está sendo diminuída, mas é que esse estudante está tendo ele vê tantas coisas mais estimulantes que aquela aula mais tradicional, mais expositiva, ela é muito entediante para o estudante. Então, por isso que a gente precisa colocar esse estudante para assumir o seu papel, de estudar, de comunicar, de aprender, de resolver problemas. E essas estratégias vão ajudar os professores a fazer isso, inclusive não só com as estratégias, mas com indicações de recurso. A gente tem um elemento que a gente colocou caixa de ferramentas, e aí nessas caixinhas de ferramenta o professor tem uma série de aplicativos, de recursos que ele pode adaptar e realmente colocar isso em prática na sua sala. E aí às vezes quando a gente fala de metodologias mais ativas e sobretudo em contextos mais digitais, às vezes a gente tem a impressão de que não vai dar para eu trabalhar porque uma metodologia mais ativa requer 2 horas, 3 horas, uma semana, e aqui eu tenho às vezes uma aula de 40 minutos, de 50 minutos, 2 horas, 1h30, que é a média de tempo de aula hoje, e essas estratégias elas são adaptadas para esses contextos mais ágeis, né? Mais curtinhos e mais versáteis mesmo. Muito interessante. A gente pode dizer que hoje o conteúdo já não chama tanto a atenção do aluno, mas a forma como eu passo esse conteúdo para ele. Exato. Esse conteúdo, para chamar a atenção, ele tem que estar ressignificado e aplicado à realidade. Aí ele vai se conectar rapidamente, né? Quando esse conteúdo, ainda que pareça importante, relevante, mas esse estudante não compreende essa importância, essa relevância e, consequentemente, a aplicabilidade, ele se distancia. Então, logo, a atenção dele é diminuída, o interesse é diminuído e o professor tem que se esforçar muito mais para conseguir fazê-lo com que aprenda. E esse livro pode ser aplicado também para professores de educação à distância? Totalmente. Educação à distância, educação híbrida, online, educação básica, são estratégias realmente versáteis e que dá para você adaptar em qualquer contexto, desde que alfabetizadas, né? Então, inclusive na educação básica. E você percebe assim que esse livro surgiu de uma necessidade até de vocês mesmo como professor, porque você também é professora. Sou professora, amo a docência, além de gestora, né? E, de fato, ele é uma segunda versão. Eu tenho o primeiro livro, que é a Sala de Aula Inovadora. Lá eu coloco estratégias pedagógicas mais em contextos presenciais. Quando veio a pandemia, esse livro foi lançado no final do ano passado, a gente percebeu que houve também uma melhoria de recursos. Se tem uma ideia de que foi só a tecnologia, a pandemia que nos mostrou, mas na verdade, além disso, houve uma facilitação de recursos tecnológicos. Se você pensar 5 anos atrás, não tinha tanta coisa disponível, gratuita, bacana, que dá para levar para os estudantes. Hoje isso já está mais identificável facilmente. Então, essas estratégias, elas surgem, elas todas foram aplicadas, elas 100% funcionam, testadas, com capacidade de adaptar e com alto poder de gerar o que a gente chama de uma experiência de aprendizagem memorável, né? Ou seja, perpassa pelo estabelecimento de vínculo, vai perpassar pela conexão com o tema, estar intimamente ligado com a realidade e uma metodologia que o aluno vai ser aluno, vai assumir o seu papel. Legal. E quem quiser o livro, como é que faz? Olha, esse livro está disponível em qualquer livraria, né, que está ali. Ele é uma circulação nacional. Na Amazon, inclusive, já bateu até primeiro lugar de vendas. Olha que legal. Ele está na Amazon e no site da editora Penso. Ele tem o selo Penso, né, que é uma editora voltada para livros na área de inovação, e ele faz parte da coleção do Desafios Educação, que é uma série de autores brasileiros, referências na área de inovação educacional. Legal, já estou sabendo que vem mais livros. Já vem livro novo por aí, com certeza. Que legal, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade.